Coisa boa é poder falar sobre jogo, e hoje vamos falar sobre Fallout, que é um jogo que eu gosto pra caramba, e como ele se tornou esse movimento da cultura pop agora, vindo daquele joguinho isométrico, esquisitinho de RPG dos anos 90. Você curte Fallout, se você não conhece Fallout ainda, senta aí, pega a sua Nuka-Cola e vamos começar agora. Tá? Nuka-Cola, poxa, piadinha sem futuro. War. War never changes. War never changes, ou a guerra nunca muda. O Fallout ele vem muito dentro de uma história criada naquele medo que a gente teve nos anos 50 da Guerra Fria e se tivesse acontecido uma guerra nuclear. Energia nuclear dentro da história é o que regeu toda a sociedade, todo o crescimento da sociedade norte-americana e global também. Pensa bem, é como se você chegasse no final da Segunda Guerra Mundial e ao invés de você tivesse seguido o caminho de nanotecnologia, de microchips, né, de transistores menores cada vez, você, na verdade, deriva para uma sociedade que vive de energia nuclear, vive de explorar o uso de energia nuclear. E sai nessa coisa assim meio retrofuturista, então, né? E no meio dessa estética dos anos 50, né, mais a tecnologia nuclear, aconteceu o pior. Em 2077, as bombas caíram e o mundo mudou em apenas algumas horas, né? Sai naquele cenário apocalíptico absurdo. E você é apresentado para a Vault-Tec. E a Vault-Tec é uma das empresas gigantes americanas que desenvolveram, né, os abrigos nucleares. Faz uma correlação, é muito parecido com o que aconteceu no tempo da Guerra Fria com os bunkers também nucleares que você também tinha naquele tempo. Mas existia algo muito macabro ali. Não era sobre a questão de fazer as pessoas sobreviverem, mas conduzir experiências para um tipo de eugenia absurdo, limpar a Terra e conduzir da forma que o governo achava melhor naquele momento. Macabro, mas e se isso acontecesse? Ativo. Então já dá pra entender mais ou menos aqui qual é a lore, tanto dos jogos como da série. Vamos focar um pouquinho nos jogos agora, que é a melhor parte. Então, o primeiro Fallout saiu em 1997. E é aquela coisa, um RPG isométrico, tático, muito denso, muito difícil pra você conseguir sobreviver num save inteiro. É impossível. Realmente, eu já procurei alguns vídeos de pessoas que conseguiram jogar sem morrer. Bem raros. Porque o jogo era feito também para te massacrar. Aquele cenário bem Mad Max, aquela coisa bem... os desertos, os ermos, aquelas gangues que apareceram de formas meio bárbaras, assim, sociedades todas que colapsaram. E muito humor ácido. Em 98 foi lançado Fallout 2, já aproveitando o sucesso do primeiro. Ainda mantém-se a estética do primeiro, a forma de jogar também do primeiro, mas a origem da história mudou pouco. Porque no primeiro você era um Vault Dweller, você foi a pessoa que saiu do Vault para ajudar a sua comunidade, o seu abrigo, porque um chip de água por acaso quebrou, não sei se te lembra alguma coisa como aconteceu agora na série. The water chip is destroyed. Mas no segundo não, no segundo você não é uma pessoa que mora num abrigo, você é uma pessoa que já mora no Wasteland, você mora numa vila, e por acaso tem uma ligação também com o primeiro, porque, enfim, não vou dar spoiler da história. E você sai para procurar o GECK, o Garden of Eden Creation Kit, que é uma forma de terraformismo que a Vault-Tec fez para você criar um mundo propício para as pessoas que estão saindo dos abrigos. Agora, vem uma ironia, porque apesar do sucesso que os jogos estavam conseguindo, né, Fallout 1, Fallout 2 conseguiu criar uma comunidade muito grande de admiradores e jogadores, a Interplay, que é a empresa que desenvolveu e distribuiu os jogos, não estava no melhor dos momentos. E por conta de administrações ruins, o jogo não teve a continuação realmente adequada. Teve ainda alguns spin-offs, né? Mas, cara, eu não vou contar eles porque eles, pra mim, não fazem diferença nenhuma na história. Pra você chegar do Fallout 2 pro Fallout 3, foram 10 anos. Quando a Bethesda entrou e conseguiu comprar boa parte dos direitos de produção, um acordo costurado junto com a Interplay ainda, e veio o primeiro Fallout em 3D. Então, correção aqui da mesa de edição, mas não foi um acordo costurado para pegar parcialmente os direitos. A compra foi de 100% da propriedade intelectual, né, da série Fallout, ou seja, a Bethesda comprou tudo da Interplay relacionado à franquia Fallout.
E outra curiosidade é que depois a Bethesda ainda foi vendida para a Microsoft, ou seja, hoje Bethesda barra Microsoft possui o direito de Fallout. Fallout 3, já em 2008, foi assim uma revolução. Isso é aproveitando já as plataformas do tempo que eram mais avançadas, placa de vídeo e tudo, foi ótimo. Do momento que a gente sai do Vault 101 pela primeira vez, é assim, icônico na história da franquia. Mas lembra, é o Fallout feito pela Bethesda. Você sai daquela parte mais densa da história, mais leitura, por exemplo, de alguns arcos, para entrar na parte mais de tiro. O que para alguns fãs mais antigos, você pode ter um pouquinho de resistência, mas era o que era feito no tempo e ficou bom, tá? E em 2010 veio o Fallout New Vegas. E o New Vegas tem um quê diferente, porque ele foi feito pela Obsidian. E Obsidian contava com vários ex-membros da Interplay. Então, hoje, ainda hoje, você tem o Fallout New Vegas reconhecido como um dos melhores roteiros do Fallout em 3D. Eis que chegamos em 2015 com o Fallout 4. No Fallout 4 você já tem um ganho muito melhor na qualidade gráfica, até mesmo pelos consoles do tempo. Melhorou muito mais o sistema de combate, mas simplificou alguns diálogos que dividiu alguns fãs. Mas uma das melhores partes é, os gráficos da cidade de Boston ficou muito bacana, e várias referências a alguns pontos da cidade também. E apresenta algumas facções novas, como o Instituto e a Ferrovia, por exemplo, ficou muito bacana. Mas com o tempo, o jogo apresentou também alguns bugs, o que obrigou a Bethesda a fazer alguns DLCs que deram uma sobrevida muito maior também àquele universo do jogo. Eis que vem o Fallout 76 e a grande polêmica da Bethesda. O lançamento foi desastroso. O jogo era online, mas não contava com NPCs no início. E assim, ele era muito bugado. Era muito bugado. Eu lembro que logo no início eu fiquei naquele hype de tentar baixar ele também pra jogar, mas quando eu vi os comentários e vi os vídeos, eu fiquei assim, nossa, não vou comprar esse nem a pau. E eu só consegui, de fato, jogar o 76 ano passado. O jogo só teve sua redenção quando teve uma série de atualizações para conseguir melhorar os bugs e dar mais tempo de jogo para ele. Agora, eu contei do Fallout 1, 2, 3, 4 e o 76 para todo mundo aqui, mas eles não seguem a mesma ordem cronológica. É muito importante você ficar atento a isso. Eis que chegamos na série da Amazon. Sim, eu tenho minhas ressalvas com séries feitas sobre jogos. Eu já falei sobre séries, por exemplo, no vídeo do TED, e sobre como você consegue destruir uma ideia muito boa colocando algumas liberdades criativas dentro dela. Quando você adapta séries que já têm elementos da cultura pop anteriores, como Walking Dead, né, que já com as revistas, e você altera a história, você se perde, chega um momento que já não fica mais tão legal, como também foi o Game of Thrones, o final, enfim. Mas eu gostei muito do que fizeram com o Fallout, porque eles foram, primeiro, muito respeitosos com a estética do cenário todo, com a ideia que foi desenvolvida ao longo do tempo, e principalmente, os eventos da série acontecem depois dos jogos já criados. O que você consegue fazer de forma canônica, você consegue aproveitar os eventos que você teve antes, levar eles para a série sem ter chance de alterar eles ou impactar a história no todo. E isso importa, porque se você for parar para ver, você evita mexer em muitas coisas, apesar que Shady Sands, quando destruída, ela impacta algumas coisas. Parece que apaga um pouco do que foi feito no primeiro e no segundo jogo. Ele já se caracteriza em 2296, já com a saída da Lucy, né, fugindo do Vault dela para buscar o pai dela. Então, de novo, você coloca todo aquele histórico e agora você tem a série aqui fazendo, não uma adaptação do jogo, mas a história conforme ela quer depois dos eventos. Eu acho que não é só um fanservice aqui, mas quando você coloca dessa forma, né, uma série acontecendo depois, você consegue costurar muitos eventos e muitas coisas que aconteceram com o passado, né, com o que já ocorreu na história. Então, pra quem jogou, fica com aquela coisa de olhar e ficar assim, ah, isso aqui me lembra tal coisa, sabe? Agora, os prós e contras, né, mas os prós, pra começo de conversa, eu acho que é muito bacana você revitalizar toda aquele mundo do Fallout, por exemplo, e trazer novas pessoas para assistir aquilo ali e tentar ter curiosidade também. Antigamente era aquela coisa de você perguntar, você já jogou o jogo? Ah, já, e sabe, aí conversar. Hoje em dia não, quase todo mundo conhece alguma coisa da série. Você vê mais eventos sendo criados sobre o Fallout também, sendo promovidos, produtos sendo criados também. Eu acho que essa cultura do Fallout tá sendo muito bacana, pelo menos para mim, como um gamer antigo, né? A forma que foi apresentado também o Vault Boy também, o polegarzinho pra cima, foi bem emocionante, principalmente na parte que o Cooper e a filha acompanham as primeiras explosões de Los Angeles, e mostrar principalmente que é possível você fazer uma adaptação de uma série vinda de jogos sem trucidar a história, como foi feito com a série do Resident Evil e do Uncharted. A única parte contra, assim, se você for a pessoa do núcleo duro mesmo do Fallout,
como a série vai muito mais próxima do que foi o Fallout 4 e o 76 do que a parte mais sombria e irônica que era apresentado no Fallout 1 e no Fallout 2. Mas, cara, tirando isso, tá sendo maravilhoso poder viver finalmente, curtir esse momento, essa vibe do Fallout aí, como tá sendo agora. Fallout conseguiu sobreviver a mudanças de estúdio, falência, lançamentos ruins pra conseguir virar agora um elemento da cultura pop. Agora me diz aí, o que você acha? Você está gostando também da série, dos jogos? Você prefere ele daquele visual antigo, anos 90, ou essa parte agora 3D, como todo mundo tá conhecendo agora? Conta aí pra mim nos comentários. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que o canal tá recebendo. Você tá assistindo, tá compartilhando, tá visualizando, tá deixando seu like aqui no vídeo, importa muito pra gente. Se você quer ajudar mais ainda o canal, considere também apoiar ele. Nós temos nossa campanha do Apoia-se agora para poder continuar a fazer os nossos vídeos aqui. Na verdade, quando eu coloco no plural, mas né? Para eu continuar fazendo os vídeos aqui e mantendo também o canal na ativa. Mas principalmente poder me dedicar mais a criar material de qualidade aqui para vocês também. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.